Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 1, e nós leremos do versículo 1 até o versículo 3, e vou convidá-lo para que você possa estar deixando a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer menção também a alguns versículos anteriores e alguns versículos posteriores. Vou convidá-los, se você puder colocar-se em pé, nós estaremos lendo então, segundo livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Se você tiver alguma dificuldade, pode permanecer assentado. Eu te convido para que você esteja, desde já, abrindo o coração, os ouvindos, abrindo todo o ser, para ouvirmos a palavra de Deus e aproveitarmos o que o Senhor tem para falar nesta noite aos nossos corações. Vamos ler juntos? Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, o Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para onde te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos estar para essa oração, convidando para que a nossa irmã Dora nos dirija a Deus. Amém, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. O que leva alguém dentre o povo de Deus a buscar um outro Deus, que aparentemente poderia ser um Deus estranho, mas devido ao contexto que nós vemos aqui, no período dos reis de Israel, era um Deus não tão estranho, porque os deuses estranhos já estavam fazendo parte do panteão do povo de Deus, ligado ali ao reino do norte, com a capital em Samaria. O fato é que a situação em Samaria, no reino do norte, não estava nada legal. Ainda estava profundamente acesa na mente e nos corações dos samaritanos um dos piores reis, que na verdade pode ser colocado como talvez o pior rei de todos os reis de Israel. O rei Acabe usou de todos os artifícios possíveis e até mesmo impossíveis para levar o povo a se afastar de Deus e procurar deuses estranhos. E não poucos deuses, mas praticamente os deuses que se apresentavam para ele. Chegou inclusive a sofrer uma influência fortíssima da sua esposa, Jezabel, para adorar também Deus estranho. Chegou, na verdade, a se inclinar, a adorar, a usar até benefícios do próprio governo para favorecer a profetas de Baal, e não poucos, mas cerca quase de 1000. Chegou a colocar a política em favor da religião, mas favorecendo deuses estranhos,
deuses que na verdade não representavam o Deus Todo-Poderoso de Israel. Diante desse quadro tétrico, diante desse quadro terrível, nós vemos então que chega a morte no palácio real de Samaria. Acabe é morto depois de uma batalha terrível, onde ele tenta se esconder e não acontece, ele não consegue fugir. A esposa dele vai ser morta de uma forma trágica e vai ser depois devorada pelos cães. Já não bastava a tragédia que havia assolado a Samaria, o reino do norte. Agora vem o filho de Acabe, e o nome é Acasias. Jovem, não vai reinar durante muito tempo, e parece que a marca do reinado de Acasias é a mesma marca, o mesmo sinal do seu pai. O seu pai e a sua mãe souberam, na verdade, transmitir para o seu filho tudo aqueles no qual eles acreditavam e seguiam, que, por sinal, a pior coisa em Israel. É nesse contexto extremamente conturbado, com um pouco recente com a morte ali de integrantes da família real, e de forma tão trágica, que Acasias vai sentar no trono, vai chegar ao poder. Mas acontece que ele não vai durar muito tempo. E o texto que nós lemos nos fala de uma coisa, que ele caiu pelas grades de um quarto, quando estava numa parte alta. Nós não sabemos explicar com detalhes, mas o fato é que alguns achavam que poderia estar em um local procurando uma proteção diante do perigo, da iminência de sofrer também algum ataque. Era como se fosse talvez um lugar mais reservado. Ficou profundamente machucado, ficou de cama, e mandou consultar ao deus de Ecrom, um outro deus estranho, Baal-zebub, acerca do que iria acontecer. E é nesse contexto que Deus então chama ao profeta Elias e vai em direção à caravana que o rei havia enviado para consultar ao deus de Ecrom, Baal-zebub. E o que nos chama a atenção é que, por acaso, não há Deus em Israel? E a palavra do profeta Elias, para aqueles que eram mensageiros do rei Acasias: por acaso não há Deus em Israel para que vocês possam consultar? Não existe um Deus em Israel que possa trazer a indicação? Certo, é bem certo que desta cama você não levantará. E eles voltam e trazem a notícia bombástica para o rei. E o rei de cama, com a saúde profundamente abalada, toma mais uma cacetada dessa na cabeça, e a ordem do rei é muito clara: manda o capitão e 50 homens vão lá recolher esse profeta. Esse profeta está pensando que é o quê? Né? Ele vai saber quem é que manda em Israel. E Elias está lá, tranquilo, e chega o profeta e fala: ó, o rei mandou você descer com a gente. E ele vira e fala o seguinte: bom, se eu sou homem de Deus, como você está me chamando, então vai descer fogo do céu e vai consumir você e os seus 50. Pá, churrasco em todos, né? Queimadinho, sapecou todo mundo. E aí, vai agora, então, ele fala o seguinte, né? Vai, outro capitão aí, 50 homens, vão lá, vai lá, fala lá. E ele também diz: homem de Deus, o rei está mandando você descer com a gente. E a palavra de Elias qual é? Se eu sou homem de Deus, então vai descer fogo do céu e vai queimar você e os seus 50 também. Desceu fogo do céu, queimou mais. E o rei falou: não tem problema não, né? Tem soldado demais aqui, tem muito capitão, né? Não tem... Vai lá você agora, né? Outro capitão, e vai lá. Agora você imagine a situação desse capitão que chegou lá, né? Quando ele chegou, a palavra que ele vai dizer é o seguinte, né? Homem de Deus, né? Tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus 50 soldados aqui, né? Porque a situação nossa não é fácil. O rei mandou e a gente tem que vir aqui, né? Você podia descer com a gente, não, né? Se você mandar descer fogo do céu, queima a gente também. Quer dizer, ele vai pianinho, com humildade, e Deus fala ao profeta: pode descer com eles que não vai acontecer nada a você.
Elias vai lá na cara dura do rei e repete o que falou para a caravana. Não há porventura Deus em Israel? Para você ir consultar um Deus estranho, o Deus de Ecrom? Ficaste ferido, está de cama vai sair para a sepultura. Manteve a palavra dele. Bom, ele poderia, na verdade, o rei mandar prender e matá-lo, mas ele sabia de uma coisa: o próprio Deus havia falado que nada iria lhe acontecer. A questão é, o que leva alguém do povo de Deus a buscar outro Deus? O outro Deus ali está em letra maiúscula, mas na verdade aquele desenho ali é minúsculo porque é um Deus estranho, tá? Mas não tem problema não, só para a gente entender, é outro Deus, mas um Deus estranho. É porque a letra, como vai colocar, a gente faz a devida correção. Nisso tudo a gente percebe uma coisa: o que leva? A primeira coisa que nós achamos assim, de imediato, quando a gente vê tudo isso, mas peraí, isso aí não tinha nada a ver com o povo de Deus. Não, tinha sim. Samaria era a capital do reino do norte. Era, na verdade, um dos reinos que também fazia parte do povo de Deus. Depois da morte de Salomão, o reino vai ser dividido em dois, o reino do sul e o reino do norte, porque tem um filho dele que tenta impor as coisas como queria e vem essa divisão. Mas nós não podemos falar que o pessoal de Samaria não tinha nada a ver com Deus. Existia também em Samaria homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, que serviam ao Senhor com inteireza de coração. Apesar da fartura de reis perversos, de reis idólatras, de reis abomináveis, mas nós sabíamos muito bem que existia ainda no povo de Samaria, ainda pelo menos o temor ao Senhor. O grande problema é que os 6 que estavam vindo não estavam direcionando o povo de Deus para voltar para Deus. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos na responsabilidade, queridos irmãos, vocês que foram eleitos como presbíteros e como diáconos. A quem muito é dado, muito será exigido. O que quer dizer é que um líder, ele tem a responsabilidade de conduzir o rebanho de Cristo Jesus. E eu fui ali quase que traído, pelas minhas palavras, falando no pastoreio, mas não podemos esquecer que o presbítero é também chamado de bispo, aquele que acompanha. Sendo assim, quando nós olhamos para isso, nós pensamos na responsabilidade, o que leva, em primeiro lugar, vamos ver, porque nós achamos que muitas vezes é alguma coisa que está distante. Não, isso aí é um povo lá de Samaria, um povo que não tinha nada a ver com Deus, um povo que estava distante do Senhor, já não podia nem mais ser chamado de povo de Deus. Não, era povo de Deus, continuava povo de Deus, e tinha, na verdade, a responsabilidade de zelar para com o nome de Deus e proclamar. Primeira coisa que leva alguém, do povo de Deus a buscar um outro Deus, é uma vida de pecado. E por sinal, meu irmão, todos nós somos pecadores. Você não precisa olhar para o lado, você não precisa olhar para trás, você não precisa olhar de ladinho, porque na verdade todos nós somos pecadores. O grande problema é que diante da investida de Satanás e diante da carne, com essa tendência pecaminosa, para nos levar a fazer aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos aprender o quê? A resistir à tentação. O grande problema é que Acabe não ensinou ao seu filho Acasias, nem Jezabel. Bom, de Jezabel não podia esperar muita coisa não. Ao seu filho andar nos caminhos do Senhor. Pais, líderes da igreja de Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho. Enquanto pequeninos, podemos trazer no colo, enquanto pequeninos podemos segurar pelas mãos, mas depois de uma certa idade nós não podemos mais conduzi-los, eles vão começar a tomar os seus próprios passos e as suas próprias decisões. Mas nem por isso deixamos de ter responsabilidade de poder estar ensinando o caminho certo, o caminho correto. Precisamos mostrá-los que o pecado está à espreita e é muito mais perspicaz e muito mais perigoso do que nós imaginamos. O alerta de Deus, quando nós vemos lá no livro de Gênesis,
Quando nós vimos lá acerca, dos dois filhos de Adão, estão lembrados lá o nome? Caim e Abel. A palavra de Deus, não é isso? Para Caim foi o seguinte: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Tiago, escrevendo, fala que nós não podemos de forma nenhuma nem acusarmos Satanás por pecarmos, e nem mesmo a Deus. Nós somos tentados, mas nós caímos por causa da nossa própria cobiça. O que significa que o mundo traz tentação, a carne nos inclina para o pecado. Existe uma série de fatores que vêm sobre nós, inclusive com os inimigos das trevas, criando situações as mais terríveis possíveis para que possamos cair em pecado. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos resistir em nome de Cristo Jesus. Acasias, agora como jovem, poderia não ter andado no caminho dos seus pais, e Deus teria confirmado o seu reinado e o abençoado, mas nem mesmo começou, e ele já vai agora cair com o erro dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Poderia tentar lançar a culpa sobre os seus pais, que é uma tentativa furada, de saída pela tangente, quando na verdade as pessoas tentam empregar. Se você está assim, a sociedade é culpada. Se você está assim, a sua família é culpada. Se você está assim, os outros são culpados. Primeira coisa que nós aprendemos diante dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas: eu sou o maior culpado. Eu sou o pecador principal. Mesmo que meu pai, mesmo que a minha mãe, mesmo que meus amigos, mesmo que os meus inimigos, mesmo que o tentador, mesmo que tudo nesse mundo se levante contra mim, levando-me na tentação para cair, quando eu caio acima de tudo, porque eu sou pecador. Mas quando nós reconhecemos isso, aí que está o diferencial. O grande problema não foi Acasias reconhecer que era pecador, porque ele não fez. Porque se ele tivesse reconhecido isso, certamente ele procuraria mudar. E não fique pensando que aqueles que têm uma vida aos pés do Senhor estão livres também de cair em pecado ou em tentação. E a palavra de Deus nos exorta: aquele que está em pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo chega a falar: quando eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Eu costumo falar que o pior momento da nossa vida não é quando antecede o pecado. O momento mais decisivo da nossa vida é o momento depois do pecado. Se você gostar, meu jovem, se você gostar, meu irmão, se nós nos apaixonarmos pelos nossos pecados, significa que eles vão ser repetidos. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa. Mas depois do pecado, se você sente uma tristeza no coração e vai além do remorso, significa que você foi alcançado por aquilo que é o mais importante e magnífico na vida cristã: o arrependimento verdadeiro, sincero e genuíno. O que faltou ao rei Acasias, ainda tão jovem? Se ele tivesse ponderado, analisado, inclusive na palavra dura que Deus enviara através do profeta, talvez tivesse mudado profundamente a vida e a história dele. Vocês estão lembrados de um rei que o profeta Isaías vai ser enviado ao palácio, e a palavra dele, de Deus, coloca em casa, coloca em ordem tua casa. E o profeta nem havia terminado de sair do palácio, e a palavra de Deus foi o seguinte: volta, Isaías, porque ele se arrependeu. E nos fala que ele se arrependeu e falou com Deus, e Deus resolveu acrescentar mais 15 anos de vida para o rei, porque ele se arrependeu. Não importa os pecados, não importa os erros, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito maior do que as nossas falhas, muito maior do que os nossos erros, muito maior do que os nossos pecados, é a graça do Senhor. E o que nos faz diferentes não é o fato de nós não sermos pecadores, mas de nós sermos pecadores arrependidos, que quando nós falhamos, quando nós erramos, nós reconhecemos que nós estamos bem diante de Deus.
Porque, meu irmão, se nós falharmos, se nós errarmos e achar que tudo está bem, se nós cometermos equívocos, erros e achar que nós podemos soltar fogos, significa que aí está o pior estágio da nossa vida. O pecado se arraigou em nós e nós já não estamos mais vendo o pecado como alguma coisa que deve ser evitada. O rei Acasias já estava tão enlaçado pelo pecado, já estava tão preso pelo pecado, que mesmo com a palavra do profeta, a palavra de Deus, ele não teve oportunidade de voltar atrás. Não podia fazer nada contra o profeta, porque Deus determinou isso. E o que Deus determina, ninguém vai contra. Mas, no entanto, não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para poder se arrepender dos seus pecados. E não pense que o pecado está distante de nós. O pecado está mais perto da gente do que a gente imagina. Por isso, meu jovem, meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. O que leva alguém do povo de Deus a buscar um outro Deus? Segundo lugar, uma vida sem perspectiva. Sabe por quê? Porque o pecado detona com a gente, cara. O pecado faz a gente levar uma vida sem prazer, sem alegria, sem direcionamento, sem objetivo, sem nada. A pessoa que está presa ao pecado, ele não tem mais sentido. Por isso que a palavra de Deus, o escritor falando em Provérbios, lá ele diz claramente que quando o homem se envolve com uma adúltera, é como uma ovelha indo em caminho à morte. Na verdade, aparenta ser uma coisa extremamente magnífica, maravilhosa, mas não percebe que está descendo, nesse caso, ao vale da sombra da morte. É como uma ovelha indo para o matadouro, é uma presa fácil. O pecado cega os nossos olhos, o pecado leva o nosso coração a se fechar e endurecer, o pecado leva as pessoas a perderem de vista aquilo que é o objetivo de Deus na nossa vida quando Ele enviou Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O pecado nos leva, meu jovem, o pecado nos leva, meu irmão, a se contentar com uma vida fugaz, com uma vida qualquer. Não basta estar na igreja, não basta fazer parte do povo de Deus, porque também muitos que fizeram parte do povo de Deus e da igreja acabaram sendo levados por uma vida de pecado e foram, na verdade, sendo tragados. Aquele que vive em pecado, a vida perde sentido, perde a cor, perde o sabor. E a pessoa começa a se contentar com uma vida fútil, medíocre e pobre. Eu não estou falando pobre financeiramente, não. Estou falando pobre espiritualmente. É isso. A pessoa que é presa no vício, ela vai perdendo tudo, inclusive a própria dignidade. Eu não esqueço uma vez o que os meus olhos viram quando eu estava ainda pastoreando a igreja de Guarapari, presbiteriano de Guarapari, depois de uma chuva, durante o período da escola dominical, quando nós estávamos saindo, do outro lado da rua, formou uma grande poça d'água, e um bêbado se ajoelhou e bebeu aquela água da poça suja como um cachorro. É aquilo que o pecado faz. Quando a gente vê a região da Cracolândia, onde as pessoas se vendem, se doam, fazem, na verdade, perde o significado. Mas não pense que isso está distante, não. Não pense que isso está longe, não. Porque isso pode, na verdade, atingir a vida de pastores, de presbíteros, de diáconos e de membros. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua vida tem sentido. A sua vida tem perspectiva. Olha o que nos diz a palavra de Deus, tá? Quando nós podemos ir, porque é uma coisa até interessante, quando fala aqui em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, que é, na verdade, esses versículos que são anteriores aí. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, sobre Israel e Samaria, no 10º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos apenas sobre Israel. Existiram reis que reinaram décadas, e ele reinou apenas 2 anos. Simplesmente ele foi visto como um hiato real, com um pontinho. Entrou para o livro da história dos reis de Israel, porque foi um rei, mas na verdade não fez nada,
não ajudou em nada. Na verdade, podemos falar que não teve sentido nenhum. Em apenas 2 anos, em um grande período da sua vida, ficou doente em cima da cama. Para um rei, não é o fato de ter ficado doente em cima da cama, porque ele poderia ter sido vítima de alguma outra doença, sem ter uma vida, nesse caso, sem perspectiva. Não, mas o que o motivou, o que levou a isso? Uma vida onde a gente não tem prazer. Onde a palavra de Deus se tornou para nós um livro insosso, um livro sem gosto, onde entoar as músicas que louvam a Deus e que engrandecem o nome do Senhor, não passou a ter mais significado na nossa vida. Existem crentes que têm muito mais prazer em músicas seculares, não vou falar mundanas, seculares, do que nas músicas evangélicas. Nós temos hinos lindíssimos, nós temos cânticos maravilhosos, e de repente, eles já não servem, já não trazem mais gosto, já não trazem mais sabor. O louvor tem um poder de influenciar diretamente a vida dos adoradores de Cristo Jesus. Da mesma forma que a oração, da mesma forma que o culto. Uma das coisas que nós precisamos aprender, que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. E existe aquilo que são chamados como meios de graça na igreja. Meu irmão, aquilo que edifica a nossa alma, aquilo que faz bem ao nosso coração, muitas vezes nós estamos trocando como Esaú fez com Jacó, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Se for lentilhas com carne, até que fica bom, mas lentilha pura, né? Você põe uma lentilha ali, né, com um lombinho, né, de porco, né, fica beleza. Você come o lombinho e deixa a lentilha. Não é brincadeira. Você pode comer a lentilha, que a lentilha é boa também. Mas sem essa de comer sempre na passagem do ano, apenas, porque isso aí, na verdade, é superstição, né? Estou falando em qualquer momento para comer, é muito gostoso. Mas ele falou o seguinte: estou pronto para morrer, estou morrendo de fome, o que vai me valer esse direito de primogenitura? Se eu bater as botas, vou perder tudo, então bem melhor eu ficar. Não, ele não ia bater as botas, não, ele estava chegando em casa, a mãe dele iria ter comida ali, ele não ia passar, mas é porque é o seguinte, diz a palavra do Senhor, que ele nunca valorizou as coisas espirituais. Estava dentro do povo de Deus, mas nunca valorizou as coisas espirituais. Cuidado, meu irmão, porque aos poucos nós vamos sendo traídos, aos poucos nós vamos sendo levados. E muitas vezes nós não percebemos isso. Se o inimigo, se a tentação, se o mal viesse sobre nós de uma forma terrível, quem sabe nós resistiríamos. Mas quando ele vem de forma sutil e sagaz, tem vezes que nós acabamos cedendo prontamente. Programa com prostituta? Que é isso? Não sou louco. Mas se for uma menininha, né, uma gatinha, uma menina que dê bobeira, o sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado com prostituta ou com gatinha. É uma vida sem perspectiva. É como uma folha, como está lá no Salmo 1, levada pelo vento. Vai para um lado, vai para o outro, enquanto a palavra de Deus fala que aquele que tem Jesus Cristo no coração, tem uma vida rendida aos pés de Cristo Jesus, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Meu jovem, o que você quer da sua vida? Você parou de estudar? Você não tem nenhuma pretensão na igreja? Sendo membro já está bom. Esse negócio de qualquer cargo. Como está na sua casa? Como está o seu quarto? Como está a sua biblioteca? Como está o seu carro? Que bom, hein? O negócio está melhorando, né? Daqui a pouco vai falar como está a sua casa, né? Então significa que você já conseguiu muita coisa. Pessoas que levam a vida sem perspectiva. Deus nunca nos chamou para pararmos na vida e estacionarmos. Devemos entender que o fato de termos muita coisa não significa que somos muito bem abençoados por Deus. Talvez podemos não ter nada,
Mas quando temos possibilidade de ter as coisas e nós jogamos tudo fora, significa que nós estamos perdendo o sentido na vida. O verdadeiro cristão tem alvo, tem objetivo. Ele sabe para onde ele está olhando e o que ele quer. Eu nunca esqueço, uma das coisas que eu pedi a Deus é que eu não demorasse muito para casar. E se fosse possível, com uma loira, né? E olha que Deus me abençoou. Né? E hoje, né? Mas eu estou falando isso porque você, qual é o seu alvo, né? Qual é o seu alvo? Muitas vezes você, não, Senhor, qualquer uma está boa, né? Não, mas peraí, como que é? Loira, morena, né? Como se fala, né? A gente tem que começar, não estou falando que você vai definir para Deus, mas seu alvo é terminar os seus estudos, passar em um concurso, galgar posição. Muitas vezes nós, crentes evangélicos, somos taxados pelas pessoas como crentes bitolados, porque a gente acha que se conquistar uma coisinha já está bom demais. Tudo bem, meu irmão, não estou falando que se você tiver um curso superior você vai ser feliz, mas eu estou falando que hoje em dia, sem um curso superior, você vai ter dificuldade de ter uma vida que possa, na verdade, ser uma vida bem mais do que nós imaginamos, onde conseguir um emprego melhor. O sarrafo sobe a cada ano. E se você estacionar, meu jovem, minha jovem, você passou em um concurso? Tá bom? Você pode subir mais na vida? Por que não? Está faltando perspectiva para você. De repente nós vemos isso, um rei que não imaginava o que podia fazer no seu reinado e se contentou a viver em cima de uma cama por 2 anos muito breves e depois acabou morrendo. Quanto tempo ele poderia fazer? E não vamos mensurar só em termos de tempo, porque talvez 2 anos a gente possa fazer mais coisa do que uma pessoa faça em 20. Mas o grande problema, nesse caso aqui do rei Acasias, é que, na verdade, nem se ele tivesse 20 anos ele ia fazer alguma coisa, porque ele não tinha perspectiva para nada. O que leva alguém do povo de Deus a buscar um outro? Não, né? Então, qualquer Deus, qualquer que possa me ajudar, qualquer coisa, né? Qualquer religião, tudo está bom, né? Não. Tem um foco. Concentre-se em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fazia isso e fez isso muito bem. Eu sei em quem tenho crido. Sei, o quê? Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Talvez o apóstolo Paulo não seja conhecido como um dos grandes pensadores do mundo. E tinha cabedal para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, se tornou um dos seguidores mais impregnados pelo amor a Cristo, se tornando discípulo aos gentios, apóstolo aos gentios. Uma vida sem perspectiva. Terceira coisa que leva muitas vezes a gente começar a pensar em deuses estranhos é uma vida amargurada. O fato do rei Acasias ter caído ali, ter se machucado e ter ficado na cama, a vida dele revelou-se profundamente amargurada. Mas o cair e ficar na cama, ou ficar prostrado, foi sintoma de uma amargura que já existia na alma, no coração, no ser daquele rei. Porque, na verdade, o rei Acasias já tinha caído há muito tempo atrás. Ele já estava de cama há muito tempo atrás. Ele já estava doente há muito tempo atrás. Desde quando começou a conviver com seus pais e aprender dos seus pais. E desde quando cresceu sem romper com os pecados e o erro das suas famílias, ele já estava caído. A queda posterior e o fato de ficar na cama foi simplesmente a consumação de tudo. A vida dele já era amargurada, não tinha perspectiva, não tinha sentido, então para ele, será que vale a pena viver? Nós devemos entender uma coisa, não importa a situação na qual nós estejamos passando, a vida tem um valor muito rico, e de repente, em meio ao nosso sofrimento, nós começamos a achar que não vale mais a pena viver. Uma das primeiras coisas que o inimigo e o pecado tentam fazer com a gente é falar que a vida não está boa, que a vida não presta e que você também não vale nada.
refute isso, jogue por terra, não aceite em nome de Jesus. Jesus veio nos dar uma vida abundante e a vida tem valor. Não importa o que você seja, não importa a condição que você esteja, a vida tem valor. Não é uma doença, não é mesmo em um estado terminal que é capaz de tirar do seu coração a maior bênção. Não é por causa de uma dificuldade, não é por causa de um problema na família, não é por causa de alguma coisa que esteja passando na sua vida que não tem valor. O que nós podemos ver é o seguinte: tire a amargura do seu coração, não dê lugar para a amargura, não aceite de forma nenhuma o que alguém fale sobre você. O pessoal pode estar achando que você não é legal, que você é chato, que você é feio, que você é gordo, né? Que você é isso, que você é preto, que você é branco, que você é loiro, né? Que você... Não importa. Uma coisa que nós precisamos entender é que os padrões de beleza são mutáveis. Na Idade Média, eram as bem gordinhos que eram bonitas. E hoje está se passando uma ideia, através desse modelo que já está começando a ser questionado, porque inclusive em alguns países da Europa, eles já estão indo contra algumas agências de top model, porque muitas vezes estão exigindo que as meninas sejam magérrimas, e isso então tem se tornado um problema seríssimo. O que nós queremos dizer? Que a sua felicidade, a sua beleza, não está restrita ao seu corpo, ao seu cabelo, à sua vida, o que você é. Está muito além. A gente tem que começar a aprender o seguinte: comece a valorizar você mesmo. Comece a descobrir que é uma beleza que vai muito além do que você imagina. Comece a ver como uma pessoa onde você pode conquistar muitas coisas. Eu falo que pior sinal, ou aquilo que mais Satanás usa na nossa vida para estraçalhar com a gente, detonar com a gente, é a preguiça. A preguiça vem sobre nós de uma forma terrível. A gente não tem vontade de estudar, a gente não tem vontade de trabalhar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de andar, a gente não tem vontade de fazer, nada. É um dos piores ladrões da nossa vida. E tem vezes que a gente acaba aceitando isso. Não aceite, em nome de Jesus. A sua casa está precisando de uma arrumada, a sua vida está precisando de uma repaginada, a igreja está precisando de algumas coisas. Cara, não pode. Eu estava falando com os diáconos, assim, como nós chegamos ali, tinha uns 5 ou 6 pedaços de ripa ali, né? E a gente estava na esperança que elas pudessem produzir e passar para 10, né? Para a gente levar lá para a congregação, das 10 passar para 20, né? Mas acontece que já tem tanto tempo e nunca ela reproduziu. Eu falei, já que ela não está reproduzindo, vamos colocar lá fora. Por que adianta a ripa aqui dentro? O grande problema é que nós vamos aceitando as coisas. Não podemos. Eu não posso ver a casa de Deus e aceitar a casa de Deus, o que eu também não vejo na minha casa e não aceito. Eu não posso, na verdade, ver a vida de um jovem parado, estacionado, sendo que, na verdade, a gente quer que os nossos filhos também progridam. Meu irmão, sacuda esse esqueleto, jogue para trás a preguiça, assuma a disposição de andar, de servir ao Senhor, confie no Senhor, busque ao Senhor, tenha perspectiva na vida, acabe com a amargura. Quantas pessoas conseguiram conquistar tantas coisas, porque foram motivados pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, se você desanimar, você vai começar a entregar os pontos. Quer passar no vestibular? Comece a estudar a partir de hoje à noite. Não estou falando de amanhã não, estou falando de hoje à noite. Depois do culto você já vai para casa e começa a estudar. Não deixa para amanhã não. Você quer, na verdade, dar uma repaginada na sua vida, comece a olhar o seu guarda-roupa hoje quando chegar em casa. Não presta, não vale. Se você está vendo a sua casa e sua casa estiver meio bagunçada, fala, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu vou dormir um pouquinho tarde, mas vou dar uma geral. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que a nossa vida, o que nós somos, o que nós temos, tem muito significado, sentido e valor. Não estacione, não desanime, não pare, não desista. Uma das coisas da vida de Acasias, o maior problema não foi a péssima influência dos seus pais. O maior problema da vida de Acasias
foi porque ele não buscou o Senhor e se humilhou para encontrar força de superar todas as suas limitações e problemas. Você tem limitações? Você tem problemas? Eu também tenho limitações, eu também tenho problemas. Se a gente for chorar por causa dos nossos erros, das nossas limitações, nós vamos encontrar aqui no meio todos que têm limitações e erros. Mas se você quiser vencer, superar as dificuldades, você tem que, na verdade, olhar para Jesus Cristo e correr atrás. O que leva alguém do povo de Deus a buscar um outro Deus? Eu não estou falando que você vai perder a fé, não estou falando que você vai perder a salvação, não. Mas, de repente, a gente começa a achar que o nosso Deus não está respondendo às nossas preces e orações do jeito que nós queremos. E quem sabe que um novo Deus possa resolver o nosso problema. Não. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Se nós o buscarmos, Ele se deixará achar. O que quer dizer? O nosso Deus não brinca de esconde-esconde com a gente. Ele enviou seu Filho para que você tivesse uma vida magnífica. Não se contente com uma vida qualquer. Quando eu olho para a minha vida, eu louvo a Deus pelo fato dele ter me chamado. Jamais eu poderia imaginar que poderia ter tanta coisa como tenho. Não tem muitíssimas coisas, mas eu fico pensando a forma com que Deus foi me dando. E colegas meus, da minha infância, da minha meninice, que eu ainda, quando vou na minha cidade, percebo que, na verdade, não quiseram estudar, se contentaram com qualquer trabalho, alguns, inclusive, já até mesmo ligado ao vício, à bebida, já morreram. Uma vida sem perspectiva, uma vida amargurada, uma vida sem sentido, isso detona qualquer um. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui para não aceitar isso em nome de Jesus. Fala assim, eu preciso repensar minha vida. Eu preciso buscar aos pés de Cristo uma nova disposição, um novo ânimo. Não estou falando para você trabalhar mais e esquecer a família, não. Não estou falando para você ganhar muito dinheiro e esquecer das coisas de Deus. Mas eu estou falando para que a sua vida tenha significado, para que a sua vida tenha sentido. Fale a verdade. Para você mesmo. Você é feliz com essa vida que você tem? Você se sente feliz e realizado nessa sua vida?